Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui para continuar tirando as dúvidas de vocês sobre prepositions, né? As preposições em inglês. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda muito com o nosso engajamento e faz o canal chegar a mais pessoas. Lembrando que aqui na descrição estão todas as nossas redes sociais e também o site da Punkify. Não esquece também de ativar o sininho aqui das notificações para você receber aviso dos próximos vídeos. Bom, galera, por que eu falei que eu vou continuar tirando as dúvidas sobre prepositions? É porque eu já comecei a fazer isso num outro vídeo, então esse aqui é uma continuação daquele vídeo. Então se você não viu ele ainda, assista, porque eu mostrei o uso das preposições que eu vou trazer aqui nesse vídeo em relação a tempo. Hoje eu vou estar falando delas em relação a lugar. E eu também expliquei o que é uma preposição, o porquê que elas são tão importantes nas frases e por que a gente não pode sempre ficar comparando elas com o português, que a lógica é bem diferente. Então, a partir de agora, eu tô supondo que quem tá aqui comigo já assistiu o primeiro vídeo e já viu o uso de in, on e at com tempo. Hoje a gente vai estar falando dessas três mesmas preposições, só que o uso delas em relação a lugar. Ou seja, hoje a gente vai estar vendo como que o in, o on e o at conseguem conectar uma ideia de lugar na nossa frase. Vamos lá? Começando com o in. O in ele tem uma regra geral aí para lugar bem parecida com a regra que eu falei com vocês em relação a tempo. Ou seja, o in ele é mais abrangente. Da mesma forma que quando a gente falou do uso do in com tempo, ele falava de meses, de anos, né, de ideias assim, de períodos de tempo mais longos. Quando ele fala de lugar, a gente também fala de lugares mais abrangentes, ou seja, lugares mais amplos, lugares maiores e lugares também nos quais caibam coisas dentro, tá? O in, ele dá muito essa ideia de dentro. Vale reforçar aqui que isso não é uma regra absoluta, existem alguns momentos em que talvez essa regra não encaixe com perfeição. Então, quando a nossa referência de lugar na frase for um país, um estado ou uma cidade, né, todos aí lugares amplos nos quais cabem muitas coisas dentro, a gente vai usar a preposição in. Então, por exemplo, I live in Espírito Santo. I live in Espírito Santo, tá? Então, antes do nome do estado, eu usei o in. He was born in Brazil. He was born in Brazil. She studied in Belo Horizonte. She studied in Belo Horizonte. Então, vocês viram que com estado, com cidade, com país, eu sempre vou conectar, né, essas informações de lugar na minha frase com a preposição in. Eu também vou usar o in para falar de partes da casa, né? Então, mais uma vez aí, lugares abrangentes nos quais cabem coisas dentro. Então, vamos para os exemplos. I cook in the kitchen. I cook in the kitchen. We watch TV in the living room. They sleep in the bedroom. They sleep in the bedroom. E lembra que eu falei com vocês que o in ele estava muito associado a essa ideia de dentro, né? Dizer que algo está dentro de outro lugar? Então, quando a gente estiver realmente falando de alguma coisa que está dentro de algum outro lugar, né? Que está dentro de um espaço delimitado, a gente também vai usar o in. Olha esses exemplos aqui. The shoes are in the box. The shoes are in the box. My clothes are in the closet. My clothes are in the closet. The milk is in the fridge. The milk is in the fridge. Então aqui eu estou falando de objetos que estão dentro de um lugar, né, que é delimitado, e por isso a gente fala que eles estão dentro desse lugar, não dessa ideia realmente de estar dentro, né, fechado ali dentro. Vamos agora então para o uso do on. A preposição on também tem uma regrinha geral, né? Mais uma vez aí vale a gente lembrar aqui que não vão ser todos os momentos, né, nos quais a gente pode aplicar essa regra, mas vocês partindo dessa regra vocês vão errar bem menos. Que é o seguinte, o on, ele normalmente indica que alguma coisa está em cima de outra coisa. Essa é mais ou menos a regra geral ali. Então, normalmente, essa preposição vai querer indicar que algo está sobre alguma outra coisa. Mas vamos começar aí a explorar em quais situações a gente vai usar o on. Começando por superfícies. Então, quando a gente está falando que algo está sobre alguma superfície, a gente vai usar o on. Então, por exemplo, the fruits are on the table. The fruits are on the table. Em português, a gente falaria que as frutas estão na mesa, né? Que na seria aí a junção da preposição em com a. Então, em a, na. A gente diz que as frutas estão na mesa porque a gente já supõe que a própria pessoa vai deduzir ali que elas estão em cima da mesa e não embaixo da mesa, dentro da mesa. Então a gente meio que deixa ali para a interpretação aonde elas estão exatamente naquela mesa. No inglês a gente é um pouquinho mais objetivo, então a gente usa o on para definir claramente que as frutas estão em cima da superfície da mesa. Então the fruits are on the table. My books are on the shelf. My books are on the shelf. The computer is on the desk. Sempre falando aqui de objetos que estão
sobre a superfície de algum outro objeto. A gente também vai usar o on quando a gente está querendo falar de andares, pavimentos, né, de casas e prédios. Então dá uma olhada nesses exemplos aqui. My mom lives on the third floor. My mom lives on the third floor. Então minha mãe mora no terceiro andar. Estou falando aqui de uma casa, de um prédio? Não importa. Se eu estou falando de pavimentos, eu vou usar o on. My room is on the first floor. My room is on the first floor. The lobby is on the ground floor. The lobby is on the ground floor. Ground floor é como a gente chama o andar que é na altura da rua, né? O térreo. Então, o térreo em inglês se chama ground floor. E o lobby, né, que é a recepção do hotel, normalmente fica realmente nesse andar. Continuando, a gente tem uma das maiores dúvidas em relação ao uso do on, que é com meios de transporte, tá? Meios de transporte causam uma certa confusão, porque a gente pode usar diferentes preposições para falar deles. Mas vou explicar aqui uma regrinha que vocês não vão mais se esquecer, para não errar mais o uso de on com meios de transporte. A gente usa o on para falar de meios de transporte que são grandes o suficiente para que a gente consiga se locomover dentro deles, tá? Então, normalmente, transportes públicos, né, que tenham um espaço interno grande o suficiente para a gente conseguir andar dentro deles. Então, por exemplo, metrô, avião, ônibus, barco. Então, normalmente são meios de transporte que têm esse espaço interno que a gente consegue andar ali dentro. Então, I'm on the subway, he's on the plane, she's on the boat, they're on the bus. E tem mais um uso de on com meios de transporte, que é uma exceção, e eu vou trazer para vocês um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Mas regra geral é essa: se o meio de transporte ele é grande o suficiente para você se locomover dentro dele, a gente vai usar o on. E por fim, a gente tem nomes de rua. Então, se o nome de uma rua é o único referencial que eu estou dando de lugar naquela frase, eu também vou usar o on. Então, the bakery is on Republic Street. The bakery is on Republic Street. I live on Main Street. I live on Main Street. Vocês veem que aqui é o único referencial que eu estou dando realmente é o nome da rua. E por último, a gente tem a preposição at. E para eu dar uma regra geral do at para vocês, eu acho que a mais precisa delas seria de que o at fala de forma mais assertiva, mais precisa, mais objetiva. Diferente do in, que fala de lugares mais abrangentes, como cidades, países, estados, cômodos da casa, o at ele vai diminuir muito essa margem de erro e vai te indicar realmente um lugar bem mais específico. Então, começando com endereços. Lembra que eu falei que nome da rua a gente usa o on, dando simplesmente a referência do nome da rua? Então, se a gente está falando o nome da rua e ainda por cima o complemento, né? Então, o número da casa, o número do prédio, o endereço completo, nesse caso a gente vai usar o at. Por quê? Porque a gente está falando de um lugar mais objetivo. Então, he lives at 25 River Street. He lives at 25 River Street. She lives at the corner of Baker Street. She lives at the corner of Baker Street. Aqui, por exemplo, eu não falei o número, né? Eu não dei o endereço completo, porém eu disse exatamente a esquina na qual a pessoa mora. Então também é um lugar bem preciso. Então nesse caso eu também vou usar o at, porque eu não dou muita margem de erro. My parents live at 44 Main Street. My parents live at 44 Main Street. Quando a gente está falando também de pontos específicos, que realmente não tem como a pessoa errar, porque a gente deu todas as informações para que só possa ser exatamente aquele lugar que a gente está apontando, a gente também vai usar o at. Então dá uma olhada nesses exemplos aqui. The postman is at the door. The postman is at the door. Eu estou indicando que o carteiro está na porta. Então é uma indicação muito precisa, não tem como você não achar o carteiro. Se você sabe onde é a porta, você vai achar o carteiro. The supermarket is at the end of the street. The supermarket is at the end of the street. Então, estou te indicando que ali no final da rua você vai achar o supermercado. Não tem como você não achar. E por último, my house is at the top of the hill. My house is at the top of the hill. O topo da colina só tem um topo. Então, se minha casa está ali, não tem como você não encontrar também. Vocês perceberam como é que todas essas indicações são de lugares muito precisos? Essa é uma das situações nas quais a gente usa o at. Quando a gente está falando de eventos e festas, a gente também vai usar essa preposição. Então, see you at the party. See you at the party. He is at a concert tonight. He is at a concert tonight. I'm at a seminar today. I'm at a seminar today. Então, vocês percebem que todos são eventos e por isso a gente usou at. E por último, a gente também tem lugares públicos e lojas. Então, I have dinner at a restaurant. I have dinner at a restaurant. She buys clothes at the mall. She buys clothes at the mall.
He is at the coffee shop. He is at the coffee shop. Uma dúvida muito comum sobre o uso do at e in quando a gente está falando de lugares públicos é, por exemplo, eu falo in the restaurant ou eu falo at the restaurant. Qual que é a diferença principal entre esses dois usos? Quando a gente fala in the restaurant, é porque a gente realmente quer, naquela frase, enfatizar o fato de que a gente está dentro do restaurante. Então, esse é um ponto relevante da minha frase. Eu quero dizer que eu estou dentro daquele estabelecimento. Quando eu falo at the restaurant, pode indicar, por exemplo, que eu estou por ali, que eu estou perto do restaurante. Eu posso usar o restaurante como um ponto de referência, por exemplo. Aonde que você está? I'm at the restaurant. Eu estou, posso estar na frente do restaurante. Eu estou usando ele como ponto de referência. Então, a gente só vai usar o in quando a gente realmente quiser enfatizar que a gente está dentro do restaurante. Mas se o ponto principal no que você está falando é usar o restaurante como referência, mesmo que você esteja dentro dele, mas você quer só indicar o restaurante como referência, a gente estava no restaurante quando a gente brigou, a gente estava no restaurante quando a gente comeu isso aqui. O ponto é só dizer que você estava lá, que você estava por ali, que o restaurante é uma referência importante de lugar da sua história, mas não necessariamente enfatizar que você estava dentro dele. Nesse caso, você usaria o in para enfatizar isso, mas se não for o caso, não for uma necessidade, você vai usar o at. E em relação aos meios de transporte, eu falei com vocês, aquela regra da gente usar o on para meios de transporte que são grandes o suficiente para a gente andar dentro deles, mas lembra que eu falei lá no comecinho da explicação do on, que normalmente o on ele se refere a estar em cima de algo, na superfície de algo? Pois é, quando a gente está falando também de meios de transporte nos quais a gente fica em cima deles, a gente também vai usar o on, mesmo que eles sejam pequenos. Então, on a bike, on a motorcycle, on a tractor. Todos esses são meios de transporte nos quais a gente fica em cima deles, Não tem uma cobertura, a gente não está fechado dentro de lugar nenhum. Quando a gente está no meio de transporte que a gente está fechado, como é o caso do avião, do metrô, do ônibus, porém são meios de transporte pequenos demais para que a gente se locomova dentro deles, aí nesse caso a gente vai usar o in, que lembra que eu falei com vocês que dá essa ideia de estar dentro de algum lugar, Então, quando a gente está falando do meio de transporte, que assim como esses maiores, a gente fica dentro, mas nesse caso a gente não consegue se locomover dentro, como é o caso de um caminhão, como é o caso de um carro, a gente vai usar o in. Então, in a truck, in a car. Então, esses são os usos de in, on e at para conectar ideias de lugar na nossa frase. Se vocês gostaram desse vídeo, depois comenta aqui embaixo. Não esquece de salvar esse vídeo para assistir depois. Esse conteúdo é muito legal, são dicas aí realmente para vocês não errarem mais, uma coisa que é tão comum errar quando a gente está aprendendo inglês. Preposições podem facilmente confundir a gente, mas se a gente for decorando essas regrinhas e se acostumando também a ver o uso delas nas frases, a gente vai diminuindo aí o nosso erro até um ponto em que a gente não vai errar mais preposições. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.